talvez em todos os episódios do nosso podcast aqui no Conversa de Cerca eu tenha falado algo que eu realmente acredito, né? E que eu realmente trabalho como comunicadora para reforçar e para garantir que aconteça, que é conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Aquilo que a gente sabe, a gente precisa dividir. E só a gente consegue utilizar aquilo que a gente sabe quando a gente passa para alguém. É transferência de conhecimento. Porque quando a gente ajuda a ensinar, a gente também aprende. E isso é uma característica muito forte da nossa convidada de hoje, que é a Andréia Cordeiro, grande líder de mulheres do agronegócio, experiente consultora e analista de mercado, parceira do Notícias Agrícolas já há muitos anos, minha parceira de trabalho já também há muitos anos, e agora a Andréia resolveu, ela sempre fez isso, né? A Andréia sempre trabalhou por mais capacitação, não só de produtores rurais, mas de líderes de uma forma geral. Então a gente chamou a Andréia para cá, para o outro lado da cerca, como a gente costuma falar, para falar sobre um novo projeto que ela está desenvolvendo e já está em andamento, que é uma mentoria chamada Descomplicando o Agro. Quer coisa melhor que você descomplicar alguma coisa? Não é isso, Andréia? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Conversa de Cerca, ainda mais quando você quer descomplicar alguma coisa. Aí tá bom demais. É isso aí, Carol. Muito bom estar aqui com vocês. Estou sempre no Notícias Agrícolas. Primeira vez aqui, né? Sim, Desse debutando. da cerca. Muito bom estar aqui com vocês. E para falar sobre ele, justamente esse programa que é o Descomplicando o Agro. Você acertou em cheio quando você falou sobre justamente o conhecimento. Eu sempre escutei você falando muito sobre isso durante as missões que a gente esteve juntas, né, nos Estados Unidos, vendo as lavouras norte-americanas, conversando com produtores. Que conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente transfere. E a minha vida sempre foi pautada nisso. Eu acho que conhecimento valoriza. E pensando nisso, vendo toda a bagagem, toda a expertise que eu adquiri durante esses meus 24 anos de agro, e vendo que eu tenho a grande felicidade de ter pessoas extremamente competentes passando junto comigo na minha vida profissional. Roberta Páfaro, né, que é diretora Latam aí de CME, que tem uma grande bagagem nessa parte, nesse conteúdo de commodities agrícolas. Eu convidei ela para justamente a gente falar de uma maneira clara, simples, desmistificar aí para o nosso agro brasileiro conceitos. A gente precisa trabalhar de uma maneira muito forte, muito atuante, no nosso Brasil agro, justamente esse conteúdo, né, e trazer conhecimento, porque eu sempre digo, junto com o conhecimento, a gente trabalha um pilar muito importante, Carol. Você já parou para pensar que o agronegócio brasileiro ele é muito comprometido na questão de sustentabilidade, mas a questão da sustentabilidade ela não está só fundamentada no pilar da parte ambiental, ele também tem a parte social e a parte econômica. Sim. E que a gente divulga, a gente fomenta conhecimento, essa parte econômica, essa parte social, ela se fortalece com as empresas cada vez mais pujantes, né, com um agro mais fortalecido. Não, justamente. E mesmo quando a gente fala sobre a questão da sustentabilidade ambiental, a necessidade de desmistificar é enorme, né, Andréia? Então, assim, quando as pessoas ainda abrem mais todo o complexo universo da sustentabilidade, é uma série de coisas que elas começam a entender que elas precisam aprender para garantir a sustentabilidade geral ou da sua propriedade, do seu negócio, do seu empreendimento, enfim, quando a gente começa a aprender, a gente vê que a gente tem muito mais a aprender do que aquilo que a gente imaginava inicialmente, né? É isso aí.
E o Descomplicando o Agro é um projeto, uma mentoria que muitos anos teve aí na prateleira e que esse ano de 2021, aí, pelo advento da pandemia, acabou saindo, né? A pandemia veio para mostrar para a gente que a gente tinha que se reinventar. Então, o projeto, enfim, saiu, né? A gente não podia sair, viajar, estar presente nos eventos, dando as consultorias presenciais. Então, eu sou muito ativa, não conseguia, né, ficar muito quieta, e daí eu falei, bom, agora é a hora, vamos edificar e vamos formatar o Descomplicando o Agro. E ele saiu e foi sucesso. Andréia, como é que você pensou o conteúdo dessa mentoria? Você se focou mais em mercados ou você se focou num contexto mais amplo do conceito agronegócio? Como é que você e a Roberta, que está junto de ti aí nessa empreitada, pensaram o conteúdo dessa mentoria? Bom, o projeto foi pensado assim, foram horas e horas e horas de Roberta e eu sentadas, estudando, conversando de que maneira nós iríamos estruturar isso. Pensamos, repensamos, formatamos, desistimos do formato, achamos muito complicado, porque nós queríamos algo realmente que fosse simples. Daí entendemos que nós tínhamos que partir do zero, porque o que nós precisamos é exatamente um programa que elucide, né? Um programa que não comece um conteúdo já falando para profissionais que já sabem muito do agro, né? Nós precisamos entender que muitos profissionais que estão no agro e que atuam, independente do segmento que eles estão, muitas vezes eles não dominam determinados temas, né? Não usam no seu dia a dia profissional. Então, nós procuramos falar de maneira mais macro o que são commodities, de que maneira as commodities agrícolas, né, elas são importantes para o agronegócio no Brasil, são importantes nacionalmente, são importantes do ponto de vista mundial. Qual é a nossa importância como profissionais, qual é o nosso papel como profissionais dentro do setor do agronegócio e qual é essa importância do agronegócio, né? Justamente pensando numa sustentabilidade social e econômica. E exatamente falando também depois aprofundando para conceitos, entendendo toda a maneira como o agro funciona através das suas cadeias. E foram aí essas sessões construídas ao longo de 6 horas e meia, foram 4 sessões, mas foi sempre tudo muito construído de forma muito dinâmica, né? E o bonito disso é que nós trouxemos outros profissionais, uma expertise, cada tema que nós abordamos, né, dentro dessas 4 sessões, nós trouxemos convidados que enriqueceram essa mentoria. Então, a cada sessão era sempre muito gostoso escutar dos nossos mentorados, que a gente chama, né, de foguetinho. Hoje é o dia que nós vamos falar sobre a importância do agronegócio e que nós temos um convidado internacional. Hoje é o dia que nós vamos falar do milho, da importância do milho, e nós vamos ter um convidado de tal casa. Hoje nós vamos receber uma convidada que é diretora de uma trading. Hoje nós vamos ter uma vice-presidente de uma multinacional. Então, sempre foi muito gratificante perceber o quanto os mentorados estavam participativos durante todas as sessões. Isso foi muito, muito prazeroso para a Roberta e para mim. É interessante a gente observar, né, Andréia, que quando a gente trata com pessoas,
como o próprio nome já diz, e eu já gravei uma entrevista recente também com a Marielle Bife, que é outra tua parceira de trabalho, e a gente falava sobre o indivíduo, né? Como é bom sermos singulares. Porque cada um também aprende um mesmo conceito de diversas formas. E eu imagino que dessa forma tenha sido também importante para o teu aprendizado de vida como profissional, que é, né? Crescer e ver os tipos de profissionais completamente diferentes que há nesse mercado, que te abre também um leque de outras oportunidades, não? Sim, e quer ver como é enriquecedor dessa singularidade, né? Você colocando todo mundo junto e você interagindo, vem uma pluralidade que ela Exato. te acrescenta. E o bonito da mentoria é justamente isso, porque às vezes a minha percepção agrega a percepção do outro, enriquece, e o outro enriquece a percepção de um terceiro. E essa mistura, né, enriquecedora, ela é contagiante e é plural, né? De um singular ela passa a ser plural, porque ela, ela expande, né? Ela Sim. expande não somente o conhecimento, mas o compromisso com a excelência daquele profissional, né, que recebeu o conhecimento, e a gente bate muito isso. Qual é a importância tua como mentorado, né, no agro? Você tem que transmitir o que você recebeu, né, e você tem que continuar evoluindo. Então, a mentoria, o processo de mentoria não para quando termina a sessão, quando encerra aqui, ou a sessão ou a mentoria em si. Então, é muito, muito enriquecedor. E nós, como mentoras, Carol, aprendemos muito. Foi enriquecedor para a gente também. Entender o outro lado de cada um dos participantes. E foi tão enriquecedor que nós já pensamos, a demanda foi tão grande, né, por novos conteúdos, que nós já abrimos uma segunda turma. Foi muito, muito proveitoso para a gente. São conteúdos diferentes ou é esse mesmo conteúdo agora para uma segunda turma, Andréia? É esse mesmo conteúdo para uma segunda turma Legal. sobre com uma nova visão, porque serão com novos convidados. Ah, que legal. Para esses mentorados, nós temos um outro segmento, mas a demanda de pessoas que foram Uhum. impactadas por esses mentorados que estão conosco, que estiveram conosco, foi tão grande, tão positiva, e a procura pela mentoria, né, nos obrigou a abrir essa segunda turma. Então, nós pegamos esse modelo e aperfeiçoamos. Nós não queremos fazer a mesma mentoria, mas a base será a mesma, e os convidados vão ser repaginados. Andréia, como é que foi a sua percepção diante dessa demanda tão grande, né, tão intensa das pessoas por conhecimento? A maior parte dos seus mentorados são produtores rurais ou são colaboradores de empresas ligadas ao agro, ou são pessoas que não têm relacionamento com esse setor? Como é que foi essa sua percepção dos seus mentorados? Né? Agora, finalizada essa primeira turma, como fica essa percepção, esses primeiros filtros aí que você faz depois dessa experiência? Bom, vamos lá. Nós fizemos uma anamnese, né? 100% agro. O público 75% dentro da porteira. Joia. 75% mulher. Dentro da porteira, agricultura, né? Uma parte menor, pecuária. E fora da porteira, você tem indústria e serviços.
Quando você olha esse fora da porteira, você tem ali bem uma divisão mais homogênea entre gêneros, homens e mulheres. Eu te diria que a busca pelo conhecimento de homens e mulheres é intensa, mas são as mulheres do agro que, nesse Descomplicando o Agro, fizeram um movimento maior, embora a mentoria não busque nenhum tipo de público, o público é aberto, né? O público não existe nenhuma restrição, mas 75, 77% do nosso público foi mulher, mas nós esperamos que a próxima turma nossa, a gente possa ver um número maior de participantes homens. É interessante, né, quando a gente faz essas primeiras análises de um primeiro resultado de um projeto, a gente consegue abrir um mundo de oportunidades ali, né, Andréia? Entender uma série de fatores, como, por exemplo, por que as mulheres estão buscando... Por que a gente tem uma maioria, né, de mulheres? Elas estão buscando mais capacitação ou elas estão mais à frente dos seus negócios neste momento, à frente dos negócios da sua família, né? 75% dentro da porteira. Para mim, esse é um dado excelente. Mostra que os profissionais brasileiros, os produtores brasileiros, estão buscando cada vez mais capacitação. Porque hoje a gente tem muitos cursos voltados para o agronegócio, cada vez mais específicos, para café especificamente, para pecuária especificamente, para suinocultura. E eu vejo que eles buscam todo tipo de conhecimento para serem profissionais cada vez mais completos. Essa é a tua reflexão também, depois de passar dessa primeira turma? Você tem esse sentimento também, Andréia? Olha, eu tenho. As mulheres vêm buscando, sim, mais capacitação, e Roberta e eu fomos conversar com outras profissionais, com outros profissionais, com empresas, né, que fornecem curso para o agro, e é recorrente a mulher do agro dentro e fora da porteira, aí não existe uma divisão, né? Ela vem buscando recorrentemente a capacitação. Há uma sede muito grande em busca ao conhecimento. Mas eu volto a reforçar que eu fiquei bastante surpresa pela busca dos profissionais fora da porteira, né? Pela mentoria. São profissionais de indústrias e da área de serviço que querem entender mais sobre commodities agrícolas, querem entender mais sobre mercado de investimento, como investir no mercado de capitais, o mercado agrícola, na Bolsa de Valores, a curiosidade, né, da Bolsa, como fazer hedge, foi um ponto muito atuante e uma demanda muito forte que a gente percebeu no público dos homens que estão atuando em serviços e também na indústria. Então, queremos ver se nessa próxima turma a gente consegue equilibrar um pouco mais esse degrau, né, que a gente percebeu aí nessa primeira. Andréia, você falou, né, seus 24 anos de agro. Você já viu muita coisa, viveu muita coisa, você cresceu, né, com esse ambiente muito perto de ti, né? Você tem, inclusive, memórias afetivas muito boas com o agro, né?
A gente já falou bastante sobre isso. E como é que você sente a transformação dos profissionais do agro com os quais você trabalha, ou os quais você tem observado nessa sua trajetória aí, né? São quase 3 décadas estudando o agronegócio, vivendo o agronegócio, trabalhando com o agro. Quais são as principais transformações que você observou aí nessa tua trajetória, Andréia? E não existem verdades absolutas, né? Tudo muito relativo. A cada dia o agro se revela. Então, o que eu achava que sabia lá quando entrei, né? Com 20 anos no agro, não sei, né? O que era verdade lá já não é aqui. E aí eu vou voltar para onde a gente começou, Carol, a importância do conhecimento, né? Se nada é definitivo, a importância dos profissionais em assumirem um compromisso, em sempre se reciclarem, porque se eu tivesse adotado uma postura, né, e eu vejo isso com os demais colegas, com muita gente que eu conheço e que me relaciono, concorrentes, não concorrentes, somos todos colegas e nos confraternizamos no final do dia, né? Se nós formos inflexíveis com relação a não nos abrirmos a novas ideias, a novos pensamentos, nós estamos fadados ao fracasso, porque o agro, o mundo está aí para nos mostrar que tudo é evolução, né? E eu acho que a mentoria reforçou mais isso em mim. O que a gente aprendeu hoje sobre RED, tudo que a gente falou é um pouquinho do que talvez os americanos já falavam lá há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, e que a gente aqui está começando a fazer esses núcleos, né, de brainstorms, de discussões, e é isso aí. Vamos, cada dia uma nova conversa, uma nova temática, novas ideias, e assim a gente vai se abrindo. Você Andréia, concorda comigo? concordo. Isso quer dizer, eu acho que a gente. Isso também nós vimos juntas, né, algumas vezes nos Estados Unidos, essa diferença muito grande dos produtores americanos, por exemplo, que trabalham redeados, e os produtores brasileiros que trabalham redeados. É um percentual muito distante, né? E eu vejo que é uma situação de fato cultural, né, Andréia? É uma tradicional, histórica, cultural, mercadológica, obviamente, né? Operar na Bolsa de Chicago, estando ali numa outra cidade de Illinois, é uma coisa. Atuar na Bolsa de Chicago, né, operar em Chicago, estando aqui, sei lá, em Sorriso, no Mato Grosso, é outra realidade. Mas é uma realidade mais próxima. E alguns produtores ainda desconhecem essa proximidade e, por isso, às vezes, temem fazer algumas coisas. Mas quando a gente começa a trazer conteúdos como esse que você está oferecendo, é uma situação que vai encurtando as distâncias. E isso é muito importante, né? É bem importante e necessário, né? Porque, volto a falar, não existe verdade absoluta, né? Porque muitas vezes o que é importante, é interessante, é realidade para um produtor ou para uma indústria ou para uma trading numa determinada situação, numa determinada região, não é para outra em outro, né? Então, são situações que a gente tem que debater, conversar, se instigar, né, todo o tempo. Eu acho que aí tá, eu sempre falo, né, que a performance do agro está justamente nos detalhes, e a gente tem que estar sempre se provocando
a entender quais são esses detalhes. E eu acho que essas discussões, a mentoria, a busca pelo conhecimento vai fazer a gente entender quais são eles. Olhando para a profissional Andréia Cordeiro que você se tornou hoje, Andréia, como é que você se enxerga? Como é que você vê seu papel hoje dentro desse universo que é o agronegócio brasileiro? Qual que você acha que é seu papel, sua missão a partir de agora? Talvez como vamos lá, uma elucidadora de conteúdo, de, de ferramentas. Não sei, você me pegou, você me pegou desprevenida. Não, sabe que eu não tinha pensado sobre isso? Mas eu acho que quando você fala sobre elucidadora de ferramentas, você já está por um caminho muito bom, viu, Andréia? Acho que é isso que você tem feito. Eu tentei pensar rápido, Carol, mas assim, se eu puder, através do que eu tento entregar, né, como profissional, mostrar situações, ferramentas para profissionais do agro, né, descobrirem os detalhes, né, aquele detalhe que faz a diferença no negócio dele, eu acho que eu fico feliz. Olha, Andréia, a julgar pelo que eu já vi nesses últimos anos, acho que você está no caminho certo. E a julgar pelo sucesso que foi a primeira turma da sua mentoria Descomplicando o Agro, acho que a gente tem muito... Você ainda tem muito a entregar para o agronegócio e vem entregando já há muito tempo. Você está sempre na vanguarda, né? Você tenta estar sempre pensando à frente para que você possa entregar conteúdo, espaço, abrir caminho. Eu sempre falo que você tem esse papel, né, Andréia? De abrir caminhos. E eu tenho sempre o privilégio de registrar essas aberturas. Então, eu te agradeço muito pela companhia aqui no nosso podcast. Foi muito bom ter você aqui. Eu agora fechei o ciclo das 4 mais do agronegócio. O podcast número 1 do Conversa de Cerca foi com a Tiziane. Aí, já trouxe no primeiro episódio da nova temporada a Roberta Páfaro. Já entrevistei a Marielle Bife e agora fechei o ciclo com a Andréia Cordeiro. Prometi isso aqui para elas e aqui estou cumprindo. Ai, que legal, fico feliz. Mas eu posso fazer só uma observação, Por Carol, favor. você me permite? Muitas, quantas você quiser. Eu fico muito feliz com as suas palavras, mas eu queria dizer que ninguém faz nada sozinho, e que o sucesso dessa mentoria só foi possível não apenas por mim e pela minha bagagem, mas também por toda a expertise, por toda a bagagem da minha parceira Roberta Páfaro, que é uma profissional sensacional, e também por toda a presença dos nossos mentorados que enriqueceram todo o conteúdo e todos os convidados que também participaram. Andréia, para mim é um prazer. Acho que a Roberta é outra grande líder do agro. Ela tem também feito um trabalho incrível, né, de educativo, comunicação educativa. É sempre tão importante, principalmente num setor como o nosso, que é constantemente cobrado de resultados, de ser sustentável, econômica, social e financeiramente falando. A gente precisa se reinventar o tempo todo, o setor tem precisado se reinventar o tempo todo e saber que a gente tem portos seguros, né, como esse da mentoria de vocês, e vocês como profissionais independentes, você como Andréia Cordeiro, a Roberta como Roberta Páfaro e tantas outras, né, e tantos outros líderes que têm o agro, trazem bastante solidez e segurança ao nosso setor. Então, mais uma vez, te agradeço, principalmente pela mentoria, por disponibilizar conteúdo para as pessoas. Andréia, quem quiser saber mais sobre a mentoria e já se matricular para a próxima turma, como é que faz? É só acessar o site andreacordeiro.com e também nas redes sociais de Andréia Cordeiro e Roberta Páfaro. Tem tudo ali, tudo explicadinho, né, Andréia? Tudo explicadinho, todas as informações necessárias. Andréia, muito obrigada, viu? Sempre um prazer falar contigo, dessa vez aqui no Conversa de Cerca. Muito bom, com certeza, enriquecendo o nosso podcast. Obrigada.
Eu que agradeço, Carol, mais uma vez a oportunidade. Até a próxima.